Olá, gente, eu sou Rodolfo Rodrigo, repórter do Brasil de Fato Pernambuco. E como algumas pessoas já sabem, este é o programa Trilhas do Nordeste. É com muita alegria que iniciamos hoje a terceira temporada do Trilhas, trazendo novidades. A primeira é que a partir de agora eu vou estar com vocês toda semana aqui na apresentação. A segunda é o tempo do nosso programa, que passa para 15 minutos. Curtinho e certeiro, o Trilhas vai evidenciar a diversidade cultural do Nordeste e compreender a relevância social e política da região, sempre com olhar popular. É jornalismo de qualidade feito por quem é daqui. Vem comigo! A gente começa o programa de hoje na Bahia, com uma reportagem que mostra como o fenômeno climático El Niño está impactando mais de 100 cidades do estado. Já no quadro de entrevista, o Aqui Pra Nós, a prosa é com a cientista política Priscila Lapa, sobre as projeções para as eleições municipais 2024. E também vamos mostrar como as linhas de crédito do Banco do Nordeste têm auxiliado famílias agricultoras a gerarem renda. Enquanto o sul do país enfrenta um aumento drástico nas chuvas, o Nordeste se vê mergulhado em uma severa estiagem, tudo sob influência do imprevisível El Niño. Este fenômeno climático, causado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, está redefinindo a geografia climática do Brasil. Aqui no Nordeste, diversos municípios declararam situação de emergência devido às consequências do fenômeno. A gente vai mostrar como a Articulação Semiárido Brasileiro, a ASA, em parceria com algumas organizações, tem auxiliado as famílias na convivência com o semiárido. Confira na reportagem. Aumento das chuvas no sul do país e diminuição no Nordeste. Essa é uma das consequências do fenômeno climático que está alterando a vida no Brasil e o mapa brasileiro. O El Niño é um fenômeno natural categorizado como uma anomalia climática que se repete em intervalos irregulares que costumam variar entre 2 e 7 anos. Esse evento climático acontece em razão do aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, mais precisamente das áreas próximas à costa oeste do Peru e países vizinhos, e a consequência é bem maior no semiárido. A gente até ouve falar na televisão, ouve falar no meio de comunicações, mas assim, quando a gente está do outro lado, vivenciando esse dia a dia, passando por essas consequências no campo, né, na sua propriedade, na sua comunidade, isso termina sendo mais grave a coisa, né? Então não é fácil, não tem sido fácil. A cada ano se percebe que isso é como se estivesse num grau realmente aumentando, né? Segundo a Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado da Bahia, mais de 100 municípios estão em situação de emergência devido ao grande período de estiagem prolongado pelo El Niño. De acordo com Paulo Carvalho, que é coordenador da ONG Caatinga e membro do Semiárido Brasileiro, a lista de municípios em situação de emergência só cresce. Em Pernambuco são 75 e no Piauí 87. O decreto de emergência tem essa finalidade, que é de reconhecer a situação crítica que passa em numerosas famílias e comunidades e o governo poder agir de forma mais enérgica e de imediato. De fato, essa é uma estratégia criada pelas políticas públicas, pela a defesa civil, né? As defesas civil, que é quando decreta estado de emergência, então o governo, os governos, tanto estadual como municipal e federal, eles têm como agir, né, mais rapidamente, tirado algumas regras de uso dos recursos públicos, é flexibilizado, inclusive o remanejamento de recursos destinado a socorrer as famílias com água, com alimento. No combate às consequências do fenômeno no semiárido, a ASA tem auxiliado as famílias na construção e implementação de tecnologias sociais que amenizam os efeitos do El Niño. O Antônio Carlos, que a gente mostrou no início da reportagem, utiliza em sua propriedade técnicas de convivência com o semiárido que aprendeu com a ASA. Aqui na propriedade eu tenho, no caso, a tecnologia de cisterna para consumo. E aí justamente
a água da chuva, que é captada no telhado, vai para a cisterna, e a gente utiliza dessa água para o consumo humano e para a preparação dos alimentos, né? Mas as outras técnicas de convivência, essa de plantio com cobertura, toda essa parte a gente faz na propriedade justamente para, ainda que a planta não produza, mas nesse período de estiagem ela não morra. E aí quando a chuva vem, quando o período das águas chegam, ela está ali para produzir sem o uso da água da cisterna. 2024 é ano de eleições municipais. E apesar da votação acontecer em outubro, a gente sabe que a corrida eleitoral começa muito antes. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, mais de 150 milhões de eleitores e eleitoras estão aptos a votar este ano. Pensando nisso, eu entrevistei a cientista política Priscila Lapa para entender quais serão os principais assuntos das eleições na região Nordeste. Analisando tendências, alianças e desafios, Priscila traz informações sobre possíveis rumos das disputas eleitorais em um dos cenários mais dinâmicos da história do país. Vamos ver. Eu estou aqui hoje com Priscila Lapa, uma cientista política, para falarmos sobre as projeções das eleições de 2024 aqui no Nordeste. Seja bem-vinda ao Trilhas do Nordeste, Priscila. Rodolfo, todos, eu que agradeço pelo convite, é uma satisfação estarmos aqui. Esse ano de 2024 é um ano de eleições que já começou com essa pauta em evidência, né? Quais são as tendências gerais que você observa nas eleições de 2024 no Nordeste e quais os fatores políticos, sociais e econômicos que estão moldando as expectativas eleitorais da região? Então, uma coisa que a gente já pode observar é que a polarização política que vem caracterizando o Brasil nos últimos anos permanece com alguns indícios desse comportamento existir, e isso feito olhando os levantamentos locais, mas também olhando para os levantamentos nacionais que avaliam, por exemplo, a imagem do presidente Lula ou a avaliação do governo propriamente dito. A gente percebe que existe uma certa cristalização dos eleitores em torno daquelas preferências políticas que já vêm sendo colocadas nas eleições no Brasil, sejam elas eleições gerais ou eleições municipais locais. Então, uma certa tendência de permanência da polarização direita-esquerda, ela permanece, ainda que tenha perdido, né, um pouco de força diante de outras pautas. Por outro lado, a eleição municipal ela tem uma lógica própria. É aquela eleição mais próxima do eleitor, onde ele pode dizer, recompensar o gestor que ele acredita que foi responsável pela melhoria da sua qualidade de vida, da sua estrutura de vida, da cidade como um todo, ou punir, né, não reelegendo ou não elegendo um sucessor para aqueles gestores que são considerados ruins ou são mal avaliados por esse eleitorado. Já é possível observar um maior otimismo com a economia, né? A gente não vive mais o processo pandêmico e, por outro lado, na mudança de governo federal, a gente tem mais anúncios de redução de inflação, de alguns indicadores econômicos que já revertem também na visão do eleitor de se tornar mais otimista, achando que a vida dele pode melhorar nos próximos meses. Então, a gente pode ter uma eleição aí com resultados muito surpreendentes, olhando para os resultados de 2020, que era um contexto muito próprio, que as pessoas estavam ali vivenciando algo muito crítico, que era o processo da pandemia, com consequências para a vida econômica também. Então, a gente pode ter aí, nesse momento, a tendência, por exemplo, de trazer gestores com perfil de renovação, que possam trazer outras perspectivas para as suas cidades e um pouco mais alinhados, nesse momento, com o centro-esquerda, já que, do ponto de vista nacional, essa é a tendência política que está predominando. Em termos de eleições municipais, quais são os temas mais relevantes para os eleitores em Pernambuco, né? Como é que o desempenho dos partidos nas eleições municipais anteriores pode impactar as eleições de 2024? Como a gente tem ciclos eleitorais no Brasil muito curtos, acaba que, inevitavelmente, uma eleição interfere na próxima. Então, por exemplo, quando você tem um governador que é reeleito com um alto percentual, né, de diferença para os seus adversários, que vem embalado por um sentimento muito forte de mudança, isso pode ter um reflexo na eleição municipal, tendendo a favorecer aqueles candidatos que eram aliados, que são aliados do governo estadual. Pernambuco, a gente vive essa mudança de ciclo político
uma governadora que foi eleita sob um forte entusiasmo, né, do processo dos eleitores, mas um governo que ainda não decolou em algumas áreas, um governo que ainda não demonstrou as suas áreas prioritárias. Além disso, é um governo que vem enfrentando, ou enfrentou em 2023, um processo político de desgaste com a Assembleia Legislativa. E por que isso é relevante para a eleição municipal? Porque os deputados são os grandes apoiadores dos gestores locais. O deputado leva recursos para o município, né? Tanto o prefeito ajuda a eleger seus deputados, como os deputados ajudam na eleição ou reeleição de prefeitos. Então, quando você tem hoje um certo conflito instalado no âmbito estadual entre legislativo e executivo, pode ser que a eleição municipal seja muito descolada. Aqueles que estão ali na ponta pedindo voto, eles não tenham esse alinhamento total com a governadora, com o governo estadual. Então, a gente pode ter uma eleição em que a governadora pode não se tornar grande cabo eleitoral na maior parte dos contextos. Além disso, alguns programas, como, por exemplo, segurança pública, que é um dos temas prioritários para o eleitor pernambucano já há várias eleições, saúde e educação, que são temas clássicos que mobilizam a atenção do eleitor, mas segurança e infraestrutura são dois temas aqui muito presentes na eleição em Pernambuco. Se daqui para lá, daqui para o processo da campanha propriamente dita, o governo não tiver decolado um bom programa de segurança e não estiver respondendo com velocidade a essa questão, por exemplo, da situação precária das estradas em Pernambuco, isso pode ter reflexos na eleição municipal, com tendência de eleger, né, gestores e candidatos que estejam mais distantes do governo estadual do que próximos da governadora. É claro que daqui para lá tem alguns meses para que esses projetos possam começar a trazer resultados e melhorar a avaliação da governadora, mas é fato que hoje pode sim haver esse descolamento. Fora o tema das eleições, uma coisa que é centralidade esse ano é a questão do meio ambiente, né? Como é que você vê essa pauta se fazendo presente na disputa? Então, em geral, o que a gente pode dizer é que o meio ambiente era um desses temas que passavam mais distante de uma eleição municipal. Estava lá para o presidente da República e na ONU discutir conflito climático, medidas climáticas junto com países desenvolvidos. Hoje não, o tema do meio ambiente ele chegou nos estados, porque os governos estaduais têm uma responsabilidade de gerir processos que impactam diretamente na questão ambiental, e chegou no município, porque a chuva, as enxurradas estão aí para destruir casas e causar tragédias, infelizmente, nos países ricos, nos países pobres, nas cidades grandes ou nas cidades pequenas. Né? Toda essa dificuldade que as pessoas têm de lidar com essas questões climáticas e ambientais, os lixos que ocupam as cidades, né? A falta de preservação do meio ambiente que já tem impactado diretamente nas atividades econômicas, no turismo, nas atividades de lazer. Então, isso veio sim como uma pauta, ainda que não seja muitas vezes prioritária. Você tem o problema da pobreza, da geração de emprego, da segurança, mas, sem sombra de dúvida, essa pauta ambiental ela veio com tudo, e o gestor que não soubesse se posicionar e encontrar soluções, falar sobre isso com clareza, com propriedade, pode sim ser um ponto de fragilidade dentro de uma conjuntura, de um debate eleitoral. A gente agradece a sua participação aqui no Trilhas do Nordeste, Priscila. Até a próxima. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, falar de eleição é sempre um prazer. Através de linhas de crédito especialmente projetadas e orientação personalizada, famílias agricultoras nordestinas estão experimentando uma mudança significativa em suas vidas e negócios. O programa Agroamigo do Banco do Nordeste tem auxiliado no fortalecimento da segurança alimentar e injetado vitalidade econômica na vida de pequenos agricultores. Confira na reportagem. Até pouco tempo atrás, a vida do agricultor José Anderson, de Palmares, em Pernambuco, era outra. Aqui na nossa região, aqui eu hoje estou na área de criação de porcos. Nós temos uma variedade, criação de porcos, criação de peixe, um pouco de gado, e banana prata e banana comprida. A vida antes de conhecer o Agroamigo, eu tinha que trabalhar para os outros para poder trazer o sustento para casa. Hoje é diferente. Eu era empregado. A dificuldade de produção, muitas vezes agravada pela falta de recursos financeiros, tem encontrado uma resposta eficaz em iniciativas de crédito.
Aqui na região, diversas alternativas de acesso a recursos são disponibilizadas para agricultura familiar, cultura e outras áreas. Segundo Neidson Moura, coordenador executivo do Banco do Nordeste, é feito um estímulo para todo o setor rural da região. O incentivo em Pernambuco passou dos R$ 700 milhões em 2023. A gente financia quase 70% do volume de recursos do agro no estado de Pernambuco. Então, a cada R$ 100, 70 é aplicado pelo Banco do Nordeste. Se você for pegar pela quantidade de operações que são realizadas na agricultura familiar, a gente faz 94% das operações. Isso muito impulsionado pelas operações que o Agro Amigo faz, que o Evandro vai poder falar um pouco mais na frente. Então, a cada 100 clientes, a cada 100 operações que são realizadas no agro do estado de Pernambuco, 94 é no Banco do Nordeste. Então, a gente tem uma atuação gigantesca em todas as comunidades. O banco vai onde as outras instituições não conseguem chegar, através dos nossos agentes de microcrédito, e aí a gente consegue pulverizar esses financiamentos. Uma dessas linhas de crédito é o programa Agro Amigo. Ele é destinado a famílias agricultoras enquadradas no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, que busca estimular a geração de renda e melhorar o uso da mão de obra familiar, por meio do financiamento de atividades e serviços rurais agropecuários e não agropecuários, desenvolvidos em estabelecimentos rurais ou em áreas comunitárias próximas. Foi com o auxílio do programa que o agricultor José Anderson, que mostramos no início da reportagem, conseguiu o auxílio que precisava para financiar sua produção. O Agro Amigo, na verdade, ele nos ajudou muito, muito. Porque na renda hoje, nós passamos de 100 mil reais por ano de renda, coisa que não é tão pouco assim. Pode ser pouco para uma pessoa mais estruturada, mas hoje, graças a Deus, eu que trabalhava para os outros, tenho uma renda hoje por ano de mais de 100 mil reais. Graças a Deus e o Agro Amigo. O impacto dessas linhas de crédito ultrapassa experiências individuais e o acesso a elas deve ser cada vez mais facilitado para a população. O aumento da produção fortalece a segurança alimentar e a economia na região. E o programa Trilhas do Nordeste está chegando ao fim. Muito obrigado pela sua audiência. Sabia que você pode enviar sugestões de pautas para a gente? É só falar no e-mail pautape@brasildefato.com.br. Você assiste esse e outros episódios nos canais do Brasil de Fato Pernambuco e da TVT no YouTube. Até semana que vem, sempre às sextas-feiras, às 9 da noite.